Existem diversos fatores e determinantes do consumo alimentar, como sejam as variáveis relacionadas com o próprio alimento, as variáveis sociais e económicas e ainda as variáveis físicas e ambientais. Relativamente às variáveis relacionadas com os alimentos, devemos ter em atenção que algumas delas estão relacionadas com o próprio alimento e, pelo menos em parte, serão experiências e propriedades sensoriais apresentadas por eles, como sejam a visão, o cheiro e o sabor. Esses determinantes podem influenciar o consumo de alimentos, pois promovem o aumento da palatabilidade. A experiência sensorial ocorre desde o momento em que o alimento é visto até ao momento em que é consumido e engolido. A experiência sensorial é vivenciada através dos nossos sentidos, que relativamente aos alimentos incluem a questão visual, o cheiro, o sabor e a textura. Em relação à visão, esta é a primeira interação sensorial em que se explora a aparência do alimento, o seu tamanho e a quantidade que se apresenta. Com o cheiro, identifica-se, por exemplo, se o alimento é ou não comestível. Se o cheiro for agradável, ocorre o estímulo que promove a salivação e o apetite, o que leva ao consumo alimentar. O sabor é um dos determinantes mais complexos e importantes. Todavia, é possível educar o paladar e aprender a apreciar novos sabores. Por fim, a textura do alimento é útil, dando-nos informações sobre se o alimento é sólido, viscoso ou duro, sendo que estes aspectos aumentam a experiência sensorial e a crença de maior conteúdo nutritivo quando comparados com bebidas e alimentos leves. Porém, se estes últimos forem consumidos mais lentamente, prestando atenção e explorando cada parte do alimento, ocorre alteração na resposta sensorial e também eles se tornam mais saciantes. Existem diversas variáveis sociais e económicas que nos levam a optar pela escolha de certos alimentos em detrimento de outros. Por exemplo, a aprendizagem, que começa na infância, mantém-se ao longo de toda a nossa vida e reporta-se aos hábitos da sociedade em que os nossos familiares e nós próprios estamos inseridos. O gosto pelos alimentos, que também se aprende na infância, pode ser alterado em diversos períodos da vida e, por vezes, porque há alimentos que, ao serem consumidos, demonstram o nível social em que cada um está inserido, a escolha pode-se alterar. Outros fatores a considerar serão ainda o facto de o alimento ser ou não aceito pelas pessoas que formam o nosso núcleo de amizades, o nosso grau de educação, que nos levará a escolher alimentos que consideramos mais ou menos saudáveis, e ainda, naturalmente, o preço dos alimentos e a nossa capacidade de os adquirir. Também é preciso ter em consideração os fatores físicos e ambientais quando chega a altura de fazermos as nossas escolhas. De entre estes fatores, valerá a pena destacar a disponibilidade dos alimentos na região em que se vive, o abastecimento dos mercados, que nem sempre é tão regular quanto se desejaria, a sazonalidade dos alimentos e também a ocorrência de catástrofes ambientais que podem dizimar culturas ou ter mesmo consequências piores. Todos estes fatores, que foram mencionados anteriormente, formam uma teia complexa que determina as nossas escolhas alimentares e que se altera consoante as condições de vida e os períodos especiais que ocorrem durante o nosso percurso pessoal e mesmo profissional. Finalmente, convém não esquecer que os alimentos desempenham diversas funções, tanto a nível físico como psicológico, sendo que todas elas são essenciais para o nosso bem-estar e para a nossa integração na sociedade. Caberá a cada um de nós fazer as nossas escolhas de forma criteriosa, tendo sempre presente que a alimentação e a saúde são inseparáveis.